Existe algo profundamente fascinante acontecendo dentro da psique masculina quando um homem começa a se apaixonar de verdade. Não estou falando de gestos exagerados, de promessas grandiosas ou de frases ensaiadas. Estou falando de pequenos sinais, quase invisíveis, que se manifestam em forma de perguntas. Sim, perguntas. 5 perguntas específicas que, à primeira vista, podem parecer banais, até mesmo comuns. Mas, quando olhamos sob a lente da psicologia profunda, quando trazemos à cena a visão de Carl Jung sobre o inconsciente e os movimentos internos da alma, percebemos que essas perguntas não são aleatórias. Elas são portas, são janelas abertas para o teatro interior do homem que ama. O mais curioso é que a maioria das mulheres não percebe. Muitas passam direto, como se estivessem distraídas, acreditando que os sinais do amor verdadeiro seriam cinematográficos, evidentes, gritantes. Mas a verdade é outra. O amor, na sua forma mais autêntica, é sutil. Ele se esconde nos detalhes, nas entrelinhas, nas frases aparentemente despretensiosas. E é justamente aí que mora a beleza. Antes de mergulharmos nessas 5 perguntas reveladoras, é importante quebrar um mito. O mito de que os homens apaixonados são misteriosos, inacessíveis ou impenetráveis. A realidade é que, quando observamos pela ótica da psicologia analítica, eles são incrivelmente transparentes. Só que essa transparência não está na superfície, está nos gestos inconscientes, nos lapsos de linguagem, nos olhares desviados e, sobretudo, nas perguntas que ele formula. A sociedade, no entanto, ensinou as mulheres a procurarem sinais errados. Quantas vezes você já ouviu que deveria observar se ele liga todos os dias, se manda flores, se declara abertamente? Isso até pode ter algum valor, mas são sinais externos, comportamentos facilmente simulados. O que realmente importa está por trás da cortina, no palco onde o inconsciente atua sem pedir permissão. Carl Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. O mesmo acontece no amor. O homem que se apaixona não controla totalmente os símbolos que emergem dele. Essas 5 perguntas que vamos explorar ao longo deste vídeo são exatamente isso. Símbolos emergindo do inconsciente, revelando que algo maior do que ele mesmo está em movimento. Ele pode até não entender o que está acontecendo, mas suas palavras denunciam. E aqui entra uma descoberta importante. O homem apaixonado se torna, de certa forma, um mendigo emocional. Não no sentido pejorativo da palavra, mas porque o amor desperta nele uma necessidade profunda de validação, de presença, de confirmação. Jung falava sobre o processo de individuação como um chamado para integrar as partes ocultas da psique. Pois bem, quando um homem ama, a mulher com quem ele se envolve passa a ser um espelho poderoso dessa individuação. Ele passa a buscar nela respostas que, na verdade, são reflexos de suas próprias buscas internas. Talvez você já tenha vivido isso, noites em claro tentando decifrar mensagens dúbias, analisando vírgulas em conversas de aplicativo, se perguntando: será que ele está mesmo interessado ou só está brincando comigo? Essas dúvidas são legítimas, mas a boa notícia é que existe um mapa. E esse mapa são as 5 perguntas. Quando um homem começa a fazê-las, mesmo sem perceber, é como se estivesse confessando involuntariamente: você já ocupou o palco central do meu inconsciente. Você já está no meu teatro interno. Nos próximos blocos, nós vamos mergulhar profundamente nessas 5 perguntas. Vamos entendê-las não apenas como curiosidades do comportamento masculino, mas como manifestações simbólicas de algo muito mais profundo. O processo de entrega, vulnerabilidade e transformação que o amor verdadeiro provoca. E antes de seguirmos, eu quero que você reflita comigo.
Qual foi a última vez que você percebeu um sinal sutil de interesse de alguém e simplesmente ignorou porque parecia pequeno demais? Talvez o amor esteja nos detalhes, que você ainda não aprendeu a observar. Se você está gostando dessa jornada e acredita que compreender o inconsciente pode transformar seus relacionamentos, aproveite agora para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós não trazemos respostas rasas ou dicas superficiais. Nós mergulhamos no coração da psicologia junguiana para iluminar sua vida amorosa, seu autoconhecimento e seu caminho de transformação pessoal. E eu quero propor um exercício. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho enxergar além das aparências". Assim você já começa a declarar para si mesma e para o mundo que está pronta para ver a verdade além do óbvio. Prepare-se. No próximo bloco, vamos começar a explorar a primeira dessas 5 perguntas que revelam, de forma quase secreta, que um homem está se apaixonando. No bloco anterior, nós abrimos uma porta para um território fascinante, o universo inconsciente do homem apaixonado. Hoje, vamos dar o próximo passo e mergulhar na primeira das 5 perguntas reveladoras. E eu quero que você preste muita atenção, porque não se trata apenas de decifrar palavras. Trata-se de compreender a psicologia profunda por trás de cada uma delas, de separar o interesse superficial da paixão genuína. Imagine o seguinte: o homem que está diante de você não é só um indivíduo racional, autossuficiente, cheio de certezas. Ele é também alguém atravessado por emoções que o desestabilizam. Jung dizia que o ego, essa instância consciente que acreditamos controlar, é apenas uma pequena ilha em meio ao vasto oceano do inconsciente. Pois bem, quando o amor entra em cena, esse oceano começa a agitar-se, e o ego, que antes parecia firme, perde o leme. É nesse momento que o homem faz perguntas que jamais faria em um estado de indiferença. E a primeira delas é, talvez, a mais corajosa e vulnerável. Posso te beijar? À primeira vista, pode parecer uma pergunta comum, até ingênua, mas, na verdade, ela carrega uma tempestade emocional por trás. Quando um homem pergunta isso, ele não está apenas pedindo permissão para um gesto físico. Ele está, simbolicamente, entregando a chave do seu mundo interior. Ele revela, ainda que de maneira inconsciente, que já projetou em você algo muito maior do que um simples momento. Ele já te inseriu no seu imaginário, no seu futuro, talvez até no seu destino. Pense comigo. A sociedade moldou os homens para assumirem uma postura de segurança, de iniciativa, quase como se tivessem a obrigação de agir sem hesitar. Quantas vezes você ouviu dizer que homem de verdade não pede faz? Esse arquétipo cultural é poderoso, mas quando o amor é verdadeiro, algo se rompe dentro dele. O ego masculino, acostumado a ter o controle, cede espaço para a insegurança do afeto. É como se 2 vozes travassem uma batalha interna dentro dele. Uma voz, alimentada pelo instinto e pelo condicionamento social, grita: "Vai lá, não pensa, apenas beija." Mas a outra voz, mais profunda e ligada ao medo de perder o que já se tornou valioso, sussurra: "E se ela me rejeitar? E se esse gesto destruir algo que eu ainda nem consegui construir por inteiro?" E adivinhe qual voz costuma vencer nesse cenário? A do medo. Mas não o medo comum. É o medo de perder a possibilidade de um futuro, de ver ruir uma imagem que já foi construída no inconsciente. A de vocês 2 juntos, compartilhando momentos, talvez até envelhecendo lado a lado. Aqui está um detalhe revelador. O homem que está apenas interessado em diversão não fará essa pergunta. Ele simplesmente tentará. Se funcionar, ótimo. Se não, paciência, vida que segue.
Mas o homem que já está tomado por sentimentos verdadeiros, esse hesita. Ele prefere se expor à vulnerabilidade de pedir do que arriscar perder o que já começou a significar tudo. Sob a ótica de Jung, esse momento pode ser interpretado como uma projeção. O homem projeta em você não apenas sua ânima, o arquétipo feminino presente no inconsciente masculino, mas também a esperança de realização, de completude. Quando ele pede para te beijar, ele não está pedindo um gesto físico, ele está pedindo de forma simbólica para validar essa projeção, para confirmar que não está sonhando sozinho. E talvez agora faça sentido para você. Um simples "posso te beijar" pode carregar em si o peso de uma vida inteira de expectativas, de sonhos não ditos, de futuros possíveis. É uma pergunta que nasce do inconsciente, mas que chega aos lábios como um pedido simples. Então, da próxima vez que você ouvir isso, não o subestime. Perceba que, naquele instante, você está diante de alguém que abriu mão do orgulho, do arquétipo do forte e impenetrável, para se expor nu na sua vulnerabilidade. E eu quero te convidar a refletir. Você já viveu uma situação em que alguém te pediu algo aparentemente simples, mas que, no fundo, era carregado de profundidade? Se sim, você sabe do que estou falando. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nossa missão é justamente essa: revelar o que está escondido, dar nomes ao que o inconsciente sussurra e transformar pequenos sinais em grandes compreensões. Por isso, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa enxergar além das aparências. E deixe nos comentários a frase: "Eu escolho ver além do óbvio". Escrevendo isso, você reafirma para si mesma que está pronta para enxergar o que os olhos comuns não veem. No próximo bloco, vamos explorar a segunda pergunta. Uma pergunta que revela não apenas interesse, mas também o desejo de pertencimento, de fazer parte da sua vida de maneira mais profunda. No bloco anterior, falamos sobre a primeira pergunta, aquela que nasce do medo da rejeição, mas também da coragem de se expor. Posso te beijar? Agora vamos dar um passo além e mergulhar na segunda pergunta, que carrega uma profundidade muitas vezes invisível. Antes, quero compartilhar algo que um paciente me disse certa vez. Ele era um homem de negócios, extremamente bem-sucedido, do tipo que comanda reuniões com 50 pessoas sem sequer mudar o tom de voz. Confiante, seguro, estrategista. Mas quando chegou o momento de se aproximar da mulher por quem estava apaixonado, a armadura caiu. Ele me confessou: "Doutor, minha voz falhou. Tive que perguntar 2 vezes, porque na primeira saiu apenas um sussurro." Isso é a paixão em sua forma mais pura. É o corpo denunciando aquilo que as palavras tentam esconder. É o inconsciente assumindo o controle, lembrando o ego de que ali existe algo maior, algo que não pode ser reduzido à lógica ou cálculo. E quando um homem chega a esse ponto, você pode observar 3 sinais corporais que raramente falham. As pupilas dilatadas, porque o cérebro entra em estado de absorção máxima, tentando registrar cada detalhe da sua presença. A respiração alterada, sinal de que o sistema nervoso está em sobrecarga, como se o corpo todo estivesse em alerta diante do risco de perder algo precioso. As mãos, inquietas, pequenas manifestações físicas da ansiedade do mendigo emocional que o amor desperta. Dizer "posso te beijar" é, na verdade, um modo de confessar: "Você é tão especial que prefiro arriscar parecer inseguro do que arriscar te perder." Mas, se essa primeira pergunta revela o medo da perda, a segunda revela algo ainda mais profundo: o desejo de pertencimento. Não apenas o desejo de estar ao seu lado em um instante, mas de construir uma presença contínua, diária, íntima.
E essa segunda é surpreendentemente simples. Como foi o seu dia? À primeira vista pode parecer banal, um gesto de educação, de cortesia. Mas não se engane, quando um homem apaixonado pergunta isso todos os dias, o que está acontecendo é muito mais profundo. Ele não está apenas puxando assunto, ele está tentando criar um ritual psicológico de conexão. Carl Jung dizia que não somos apenas seres racionais, mas também criaturas de símbolos e rituais. O inconsciente precisa de repetições, de gestos que criem significado. Pois bem, quando um homem pergunta como foi o seu dia, repetidas vezes, ele está inconscientemente tentando se inserir no fluxo da sua rotina mental. Ele quer que você associe sua presença emocional a algo inevitável, natural, quase como respirar. Pense em um hábito cotidiano: pegar o celular assim que acorda, tomar café antes de sair de casa ou verificar mensagens no fim do dia. São rituais tão automáticos que já fazem parte de quem você é. Quando o homem se apaixona, ele deseja exatamente isso: ser incluído nesses hábitos emocionais. Ele não quer ser um evento extraordinário na sua vida, ele quer ser o ordinário que se torna indispensável. E aqui está a chave. Essa pergunta é uma tentativa de transformar interesse em pertencimento. O homem apaixonado não se contenta em ser lembrado de vez em quando. Ele quer estar presente todos os dias, ainda que seja na forma de uma simples conversa. Quando ele pergunta: como foi o seu dia? O que ele realmente está dizendo é: me deixa entrar no seu mundo. Quero caminhar com você, não apenas em momentos especiais, mas na simplicidade do cotidiano. Esse é um sinal poderoso, porque conecta diretamente com o conceito junguiano de individuação. Jung acreditava que o amor verdadeiro nos chama a integrar aquilo que está fora de nós, aquilo que reconhecemos no outro e que precisamos trazer para dentro. Quando um homem insiste em saber do seu dia, ele está buscando mais do que informação. Ele está buscando integração, conexão, uma ponte simbólica entre o que você vive e o que ele sente. Agora, eu quero que você faça uma pausa e pense: existe alguém na sua vida que se importa com os detalhes do seu cotidiano? E da mesma forma, existe alguém cujo dia você gostaria de conhecer todos os dias? Essa troca revela mais do que palavras podem expressar. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós acreditamos que entender esses sinais é fundamental para viver relacionamentos mais conscientes e profundos. E eu quero que você participe dessa reflexão comigo. Escreva nos comentários a frase: eu escolho abrir espaço para o amor verdadeiro. Assim, você afirma que está disposta a valorizar quem deseja caminhar com você diariamente e não apenas aparecer em momentos esporádicos. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar o amor de uma nova forma, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. A cada vídeo, você vai aprender mais sobre psicologia, comportamento humano e autoconhecimento sob a ótica de Carl Jung. No próximo bloco, vamos explorar a terceira pergunta. E eu já adianto, é uma pergunta que mostra claramente que ele não quer apenas conhecer o seu dia, mas deseja entender profundamente quem você é. No bloco anterior, nós mergulhamos na segunda pergunta reveladora: como foi o seu dia? Agora, quero que você entenda a diferença entre a versão superficial dessa pergunta e a versão que nasce da paixão genuína. Um homem que está apenas interessado, casualmente, pode até perguntar isso de vez em quando, mas quase sempre como pretexto para chegar em outro assunto. Ele usa a frase como um trampolim, não como um mergulho. Já o homem apaixonado, aquele que foi tocado de verdade no centro da alma, faz essa pergunta de maneira quase religiosa. Não importa se ele está exausto, se o dia foi péssimo ou até mesmo se vocês tiveram uma discussão.
a pergunta permanece. Por que isso acontece? Porque, para ele, o dia não está completo sem saber como foi o seu. É como se existisse uma janela permanente, uma espécie de alerta no cérebro com o seu nome gravado nela. E cada vez que ele não sabe de você, cada vez que o silêncio se prolonga, essa janela dispara alarmes invisíveis que o consomem por dentro. Esse fenômeno tem uma explicação psicológica. Jung falava sobre a projeção como um processo inevitável. Projetamos no outro partes de nós mesmos, muitas vezes inconscientes. Quando um homem se apaixona, ele projeta em você não apenas a anima, mas também o centro regulador de suas próprias emoções. É como se a sua felicidade passasse a ser o termômetro da dele. Se você está bem, ele respira. Se você está mal, ele sente o peso como se fosse dele. Uma paciente me contou algo muito simbólico. Ela disse: Doutor, meu marido me liga todos os dias às 6 da tarde, há 3 anos. Um dia ele não ligou e eu fiquei preocupada. Descobri depois que ele estava no hospital, com uma crise de pedra nos rins. E sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Quando melhorou, desculpa não ter perguntado do seu dia. Isso não é apenas hábito, isso é dependência emocional saudável. É amor em ação. Porque quando ele pergunta, como foi o seu dia? Na verdade ele está perguntando, você está feliz? Alguém te magoou? Existe algo que eu possa fazer para aliviar o peso que você carrega? Ainda há espaço para mim dentro da sua vida? Perceba, essa não é apenas uma curiosidade social. É uma coleta de informações emocionais. Ele busca sinais, pistas, fragmentos de sua rotina para desempenhar o papel de herói emocional. Ele quer ser aquele que, de alguma forma, acrescenta, protege, repara. Mesmo que nunca admita isso em voz alta, é o que está acontecendo dentro dele. E aqui vai um segredo poderoso. Quando ele para de perguntar sobre o seu dia, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou ele está lutando contra os próprios sentimentos, tentando se proteger do risco de se apaixonar ainda mais, ou está começando a se desligar emocionalmente, desviando sua energia psíquica para outro lugar. Ambos os cenários merecem atenção, porque essa pergunta diária é um termômetro fiel da intensidade do vínculo. Carl Jung nos lembra que nada do que é reprimido desaparece. Ele retorna cedo ou tarde como destino. Da mesma forma, quando um homem interrompe esse gesto diário, é sinal de que há um conflito dentro dele. E esse conflito precisa ser lido com cuidado. Por isso, minha recomendação é simples. Valorize essa pergunta. Não a trate como banalidade. Ela é um dos gestos mais profundos do amor cotidiano. Quando alguém se interessa pelo seu dia, está se interessando pela sua alma, pelo tecido invisível que sustenta quem você é. E agora, eu quero que você participe comigo desta reflexão. Escreva nos comentários a frase: eu reconheço o valor dos pequenos gestos. Essa simples declaração já vai treinar a sua mente para perceber aquilo que, na pressa do dia a dia, poderia passar despercebido. E se você está gostando desse mergulho profundo na psicologia do amor, aproveite para se inscrever agora no canal Mentalidade Inabalável, deixar seu like e ativar as notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de expandir sua consciência e aprender a enxergar o invisível que rege os relacionamentos humanos. No próximo bloco, nós vamos avançar para a terceira pergunta. Uma pergunta que deixa ainda mais claro que ele não deseja apenas acompanhar a sua rotina, mas compreender quem você realmente é nas suas camadas mais íntimas. Prepare-se, porque essa é a pergunta que expõe o desejo de conhecer a sua essência. Até aqui, vimos 2 perguntas fundamentais. A primeira, nascida da vulnerabilidade do desejo, posso te beijar? E a segunda, que revela a necessidade de presença constante. Como foi o seu dia?
Ambas já são profundas, mas a terceira é, sem dúvida, a mais reveladora de todas. Essa pergunta separa o homem que apenas demonstra interesse momentâneo daquele que deseja construir algo sólido, profundo e duradouro. Com você, ela é a porta de entrada para a alma, o gesto que diz: não quero apenas estar ao seu lado, eu quero entender o que move sua essência. E a pergunta é simples, mas poderosa: o que te faz feliz de verdade? Respire fundo. Perceba a diferença entre essa pergunta e outras mais superficiais. O homem que só busca entretenimento pode perguntar: o que você gosta de fazer? E isso é apenas uma sondagem superficial, uma tentativa de encontrar pontos em comum. Mas o homem que realmente está apaixonado, aquele que já te colocou no centro do seu universo psíquico, formula a pergunta de outra forma: o que te faz feliz de verdade? Essa expressão, de verdade, muda tudo. Ela rompe a barreira da máscara social. Jung dizia que todos nós usamos uma persona, uma máscara construída para o convívio social. Mas o homem apaixonado não se contenta em conhecer a sua persona. Ele quer atravessar essa camada e alcançar aquilo que pulsa no íntimo, a sua verdadeira essência. Quando ele faz essa pergunta, não está apenas puxando conversa. Ele está inconscientemente construindo o que podemos chamar de mapa do tesouro emocional. Cada resposta sua é uma pista que ele guarda com zelo. Seus sonhos, para tentar realizá-los ou estar presente quando você os alcançar. Seus medos, para se posicionar como um protetor, ainda que silencioso. Suas paixões, para compartilhar ou apoiar. Seus valores, para alinhar-se a eles e, de certa forma, provar que pode caminhar ao seu lado em coerência. É como se ele estivesse estudando o manual de instruções da sua alma. Não porque deseja controlá-la, mas porque deseja compreendê-la. Essa é a diferença fundamental entre interesse e amor. O interesse busca usufruir, enquanto o amor busca compreender e integrar. E aqui está algo ainda mais belo. Depois que você responde a essa pergunta, observe o que acontece nas semanas seguintes. Se ele estiver realmente apaixonado, você começará a perceber mudanças sutis no comportamento dele. Talvez ele te surpreenda com um gesto inesperado que se conecta com aquilo que você disse. Talvez ele evite algo que te causa desconforto, mesmo que você nunca tenha pedido explicitamente. Talvez ele comece a incorporar na rotina dele elementos que refletem o que você revelou como fonte de felicidade. Isso é a psique em ação. É o inconsciente trabalhando para transformar desejo em presença e presença em entrega. Jung afirmava que o amor verdadeiro é uma força de transformação mútua. Quando ele pergunta: o que te faz feliz de verdade? Não é apenas sobre você. É também sobre ele, porque ao se alinhar com a sua felicidade, ele está permitindo que o amor o transforme em alguém maior do que era antes. Agora, quero que você pense em algo. Quantas vezes você mesma já parou para refletir sobre o que realmente te faz feliz de verdade? Não o que agrada aos outros, não o que a sociedade diz que deveria te fazer feliz, mas aquilo que toca sua alma profundamente. Muitas vezes, essa pergunta é tão reveladora para quem escuta quanto para quem responde. Por isso, eu quero te convidar a uma prática agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e pergunte a si mesma: o que me faz feliz de verdade? Não precisa compartilhar com ninguém se não quiser, mas se sentir vontade, escreva nos comentários desse vídeo a frase: eu escolho viver o que me faz feliz de verdade. Essa será a sua forma de declarar ao universo que está pronta para honrar sua própria essência. E se você está percebendo
Como essas reflexões podem transformar a maneira como você enxerga o amor e os relacionamentos, aproveite para se inscrever agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós não tratamos do amor de maneira superficial, mas como um fenômeno psicológico profundo que envolve o inconsciente, os arquétipos e a possibilidade real de transformação pessoal. No próximo bloco, vamos avançar para a quarta pergunta. Uma pergunta que mostra o desejo dele não apenas de entrar na sua alma, mas de caminhar ao seu lado no futuro, de construir algo que vai além do presente imediato. No bloco anterior, falamos da pergunta que abre as portas da alma: o que te faz feliz de verdade? E vimos como, a partir dessa resposta, o homem apaixonado começa a mapear seus sonhos, suas dores e suas paixões. Ele observa cada detalhe, guarda cada palavra como se fossem instruções sagradas. E é exatamente por isso que você vai notar gestos inesperados. Se você menciona um restaurante que gostaria de conhecer, ele não só guarda essa informação, ele reserva. Se você sonha em viajar para um lugar, ele começa a pesquisar roteiros, preços, fotos, imaginando vocês dois lá. Se você confessa uma insegurança, ele passa a vigiar seus próprios comportamentos para nunca tocar nessa ferida. Ele se torna um guardião do seu bem-estar emocional. Quer um exemplo real? Atendi um casal no consultório em que a mulher me disse: "Doutor, ser feliz de verdade, para mim, é dançar na chuva sem me importar com nada." Sabe o que aconteceu? Numa tarde comum começou a chover. Ele apareceu no trabalho dela com um guarda-chuva, mas em vez de usar, ele jogou o guarda-chuva fora, puxou a mão dela e os dois começaram a dançar na calçada. O segurança do prédio achou que estavam malucos, e estavam mesmo, loucos de amor. Isso é amor traduzido em ação. Não é discurso, não é promessa, é atitude. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Quando ele faz a pergunta: o que te faz feliz de verdade? E você responde de forma superficial, dizendo algo como: sei lá, Netflix, shopping, redes sociais, você perde uma chance de ouro. Ele não quer sua máscara social, ele quer sua essência. Uma resposta rasa pode soar para ele como falta de confiança, como se você não se sentisse segura o bastante para se abrir. Na prática, essa pergunta é a versão masculina de um "eu te amo", só que disfarçada. Ele ainda não tem coragem de dizer essas 3 palavras, mas quando pergunta o que te faz feliz de verdade, o que ele está realmente dizendo é: eu quero ser o motivo do seu sorriso todos os dias. Essa é a beleza da terceira pergunta. Ela é ele mapeando o seu coração, traçando rotas secretas para chegar até a sua alma. Mas agora chegamos à quarta pergunta. E eu preciso que você preste atenção, porque essa é a pergunta que denuncia a maior insegurança masculina quando ele está apaixonado. Muitos homens, inclusive, se arrependem depois de fazê-la. Mas é mais forte que eles. É quase irresistível, porque é como se a mente estivesse pedindo desesperadamente por uma confirmação, uma prova de que a conexão foi real desde o início. E a pergunta é esta: qual foi a primeira coisa que você pensou de mim quando nos conhecemos? Pronto. Nesse momento, ele entregou o jogo. Escancarou o coração. Por trás dessa pergunta existe um grito silencioso. Por favor, me diga que você também sentiu algo. Me diga que eu não estou sozinho nisso. Você consegue sentir a vulnerabilidade? O homem que parece forte, seguro, confiante no trabalho, que comanda equipes, que negocia contratos, que enfrenta o mundo lá fora, diante de você, se revela frágil como um menino que teme não ser bom o bastante. Jung dizia que o amor verdadeiro desnuda as personas. No instante em que ele faz essa pergunta, não é o empresário, o líder, o conquistador ou o racional que fala. É o arquétipo do amante em sua forma mais pura, vulnerável, dependente da resposta,
com medo de rejeição, mas ainda assim corajoso o suficiente para expor o coração? Essa pergunta mostra que, mesmo depois de tudo, ele ainda precisa da validação do seu olhar inicial. Precisa saber se houve reciprocidade, se desde o começo ele foi digno do seu interesse. E isso, minha amiga, é uma das formas mais puras de amor. A coragem de se colocar em risco para ouvir a verdade. No próximo bloco, nós vamos mergulhar no que essa pergunta realmente significa para a psique masculina e como a sua resposta pode consolidar ou abalar a confiança emocional que ele está depositando em você. Quando o homem apaixonado pergunta: "Qual foi a primeira coisa que você pensou de mim quando nos conhecemos?", ele não está simplesmente curioso. Ele está expondo sua vulnerabilidade mais profunda. Essa é, na verdade, a súplica de um mendigo emocional implorando por validação. O cérebro masculino, quando tomado pela paixão, vive atormentado por uma dúvida cruel. Será que ela sentiu o mesmo que eu senti? E para você entender o peso dessa dúvida, é preciso perceber que ele provavelmente se lembra de cada mínimo detalhe daquele primeiro encontro. Ele lembra da roupa que você usava, do brilho específico do seu sorriso, da primeira vez que seu braço encostou levemente no dele, ainda que de forma acidental. Ele se lembra da sensação no estômago quando você apareceu, do frio na barriga que o derrubou sem que ele pudesse controlar. Ele lembra até das pausas no diálogo, das pequenas risadas, das suas expressões faciais. Para ele, cada instante daquele momento foi registrado como se fosse uma cena de cinema. E por que isso acontece? A neurociência explica que, sob a influência da paixão, o cérebro libera uma descarga intensa de dopamina, gravando memórias com muito mais força do que em situações normais. O primeiro encontro passa a ser um marco, um ponto fixo no mapa emocional dele. Mas aqui vem o detalhe mais doloroso. Ele precisa saber se foi especial para você também. O que ele quer ouvir são frases como: "Pensei que você era diferente. Senti algo especial logo de cara. Você me chamou a atenção imediatamente." Essas respostas funcionam como bálsamo para o coração apaixonado. São confirmações de que o roteiro romântico que o cérebro dele escreveu não é uma ilusão unilateral, mas uma história compartilhada. Agora, o que ele teme ouvir é o oposto. Nada demais, nem lembro direito. Você era só mais um. Não pensei nada em especial. Essas respostas têm o poder de criar uma janela killer negativa, um registro doloroso e permanente no relacionamento. A mente dele pode carregar essa ferida por muito tempo, mesmo que vocês sigam juntos. Observe bem o comportamento dele nesse momento. Ao fazer a pergunta, ele evita contato visual. É como se o olhar dele dissesse: "Se a resposta for ruim, não quero ver isso nos seus olhos." Ele pode fingir casualidade, mas o corpo o trai. Fica tenso, prende a respiração, aguarda cada palavra sua, como quem espera uma sentença de vida ou morte emocional. E o que acontece quando você responde? Se a resposta é positiva, ele pode sorrir demais, se emocionar de forma quase infantil, como se tivesse acabado de ganhar o maior prêmio da vida. Se a resposta é negativa ou fria, pode ficar sério demais, distante, e você notará uma sombra imediata cair sobre o brilho dele. Esse é o momento de máxima vulnerabilidade masculina. Por quê? Porque o homem apaixonado vive constantemente reescrevendo a história do primeiro encontro dentro da própria mente. Ele é como um roteirista de cinema que adiciona significado, beleza e magia a cada lembrança. Na narrativa interna dele, vocês são protagonistas de um romance épico. E ao fazer essa pergunta, ele precisa confirmar se você também está assistindo ao mesmo filme, ou se, para você, aquilo não passou de uma cena qualquer. Um paciente meu, CEO de uma multinacional, me confessou: "Doutor,
Eu dirijo 500 funcionários sem piscar. Mas quando perguntei a ela o que tinha achado de mim no primeiro encontro, minhas mãos tremiam como as de uma adolescente. Esperei a resposta com medo de ouvir que eu não significava nada. Percebe a profundidade disso? Não importa o status, o poder, a experiência. Diante da mulher que realmente importa, o homem se reduz à sua essência, frágil, insegura, mas corajosa o bastante para se expor. E aqui entra Jung, novamente. Ele dizia que os encontros significativos são manifestações de sincronicidade, eventos carregados de sentido, que parecem estar conectados por algo maior que nós. Quando ele pergunta o que você pensou no primeiro encontro, no fundo, ele está buscando essa validação transcendental. Foi destino? Foi acaso? Ou foi algo que nossas almas já sabiam? Esse momento é, sem dúvida, uma das provas mais belas de que o amor verdadeiro não se sustenta apenas em desejo, mas também em validação emocional e espiritual. E agora eu quero te convidar a refletir. Já viveu um momento assim? Já teve alguém que te perguntou sobre o primeiro encontro com aquela vulnerabilidade estampada no rosto? Escreve nos comentários. Eu acredito no poder do primeiro encontro. Quero ver você interagindo, porque esse tema é profundamente humano e universal. No próximo bloco, nós vamos explorar como essa pergunta, aparentemente simples, pode moldar a confiança do relacionamento para sempre. Um paciente uma vez me contou algo que nunca esqueci. Ele disse: Doutor, quando ela respondeu que no primeiro encontro me achou só mais um metido, eu quase chorei. Passei semanas tentando provar que eu era especial para ela. E aqui está o paradoxo da mente masculina. Quanto mais poderoso e bem-sucedido é o homem no mundo exterior, mais frágil ele pode se revelar quando está apaixonado de verdade. Aquele que dirige equipes, que toma decisões milionárias, que enfrenta crises sem se abalar, diante do olhar da mulher que ama, se torna um menino inseguro, pedindo aprovação, ansiando por validação. Essa quarta pergunta é exatamente isso. Um pedido silencioso de permissão para se entregar completamente. Se a resposta é positiva, ele se liberta, ama sem freios, mergulha inteiro. Mas se a resposta sugere indiferença, ele pode começar a erguer barreiras emocionais, tentando se proteger de uma dor que, para ele, seria devastadora. Por isso, quando ele pergunta: o que você pensou de mim no primeiro encontro? O que ele está realmente dizendo é: por favor, me diga que eu fui especial desde o início. Me diga que não estou sozinho nesse sentimento. Agora, se essa pergunta revela a insegurança dele em relação ao passado, a quinta e última pergunta revela algo ainda maior. O maior compromisso que um homem pode assumir em relação ao futuro. E, finalmente, chegamos a ela. A pergunta que separa completamente o homem que apenas gosta de você do homem que decidiu te incluir na vida dele em sua forma mais profunda. Você gostaria de conhecer minha família? Ou quero que conheça meus amigos? Pronto. Quando essas palavras saem da boca dele, o jogo acabou. Ele não está mais apenas interessado. Ele está completamente rendido, apaixonado e pronto para oficializar o vínculo de vocês diante do mundo. Para entender a magnitude dessa pergunta, você precisa entender a mente masculina em profundidade. A família e os amigos íntimos representam para ele um território sagrado. É ali que ele baixa todas as máscaras sociais, onde ele é 100% autêntico, onde não precisa provar nada para ninguém. É o espaço onde mora a essência dele. Convidar você para esse espaço é como abrir a porta de um templo secreto. É dizer, você não é uma fase, você não é um acaso, você é o meu futuro. Perceba a diferença. Homens apresentam ficantes em festas, entre conhecidos superficiais.
Homens apresentam namoradas para colegas de trabalho, em contextos sociais comuns. Mas homens só apresentam a mulher da vida deles para a mãe, para os amigos mais próximos, para aqueles que realmente importam no círculo íntimo. Esse convite é, em termos emocionais, o equivalente a um contrato de longo prazo. Não é apenas um gesto social, é uma declaração de intenção. Ele está dizendo: quero que você faça parte da minha história. Quero que você seja reconhecida pelas pessoas que moldaram quem eu sou. E aqui entra um ponto fundamental. Para Jung, o verdadeiro amor acontece quando duas pessoas permitem que suas individuações se encontrem. Isso significa que você não é apenas uma companhia, mas se torna parte do processo dele de se tornar quem realmente é. Quando ele te apresenta à família e aos amigos, está integrando você ao seu self, a parte mais essencial da sua psique. Isso é muito mais do que romantismo. É compromisso psíquico, espiritual e existencial. E eu quero que você reflita comigo. Já passou por essa experiência de ser convidada para conhecer a família ou os amigos íntimos de alguém que estava apaixonado? Como foi? Escreve nos comentários. Eu entendo o poder desse convite. Quero ver você interagindo, porque esse é um dos momentos mais transformadores de qualquer relação. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo para entender como essa quinta pergunta é, de fato, o selo final da paixão verdadeira. E por que ela representa o maior salto de vulnerabilidade que um homem pode dar. Existe uma frase popular que diz: se ele te apresenta para a mãe, pode preparar o vestido de noiva. E por mais que isso soe como exagero, existe uma verdade psicológica poderosa por trás dela. Quando o homem convida você para conhecer a família ou os amigos íntimos, 3 coisas já aconteceram dentro da mente dele. Primeiro, ele já te imaginou em todos os natais futuros da família. Já visualizou você sentada à mesa, dividindo histórias, rindo com seus parentes, ajudando a decorar a árvore. Para ele, esse futuro já está escrito. Segundo, ele já pensou em como os amigos vão reagir. E sim, muitas vezes ele imagina até a inveja deles. O homem apaixonado sente orgulho de você. Quer exibir você para o mundo, quer que todos saibam que ele conquistou alguém que, para ele, é absolutamente única. E, terceiro, ele já projetou cenas ainda mais íntimas e duradouras, filhos brincando com primos, viagens em família, comemorações de aniversário, rituais cotidianos. O teatro mental dele já escreveu uma peça inteira, e você não é figurante. Você é a protagonista permanente. Mas aqui vem um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Ao te convidar para conhecer sua família ou amigos, ele também está te testando. Sim, isso mesmo. Esse convite é uma forma de verificar se você está no mesmo nível de comprometimento que ele. Ele quer ver se você está pronta para oficializar, para assumir o papel de alguém que faz parte do futuro dele. Uma recusa, uma hesitação ou até um comentário frio nesse momento pode criar uma janela killer devastadora. Pode gerar insegurança, pode fazer com que ele recue, acreditando que está se entregando sozinho. Por outro lado, quando você aceita esse convite e entra no círculo íntimo dele, algo muda imediatamente no comportamento dele. É como se um enorme peso fosse retirado dos ombros. Ele relaxa, começa a falar no plural, troca o eu pelo nós. Passa a incluir você nos planos de longo prazo sem nem perceber. Até mesmo pequenos detalhes mudam. Ele deixa de esconder o celular, não porque escondia algo, mas porque não existe mais a sensação de que precisa manter fronteiras. Você agora faz parte da vida oficial dele. Uma paciente me contou uma história que exemplifica isso de forma perfeita. Ela disse: doutor, quando meu marido me levou para conhecer a mãe dele, ela já sabia o meu prato favorito, minha cor preferida e até o nome do meu cachorro.
Ele tinha falado de mim por meses antes de criar coragem de me levar. Você entende o que isso significa? Ele não apenas decidiu te apresentar, ele já vinha te integrando ao universo dele muito antes disso. Estava preparando o terreno, cultivando a imagem de você dentro da família, como se estivesse ensaiando para o momento do grande encontro. Isso é amor. Isso é compromisso. Isso é ele dizendo, sem palavras: você passou de visitante a moradora permanente do meu coração. Quero que você perceba a profundidade disso. Homens apaixonados falam de você para a família muito antes de te levar até lá. Eles comentam sobre o jeito que você fala, sobre as coisas que você gosta, sobre as histórias engraçadas que vocês viveram juntos. Quando finalmente dizem, quero que você conheça minha família, na verdade estão formalizando algo que já existia dentro deles há muito tempo. Esse convite é, em essência, a versão masculina de um pedido de casamento emocional. É ele declarando, você não é apenas parte da minha vida agora, você é parte do meu destino. E aqui entra Jung mais uma vez. Ele dizia que amar é integrar. Não basta apenas desejar alguém, é preciso inseri-lo no próprio processo de individuação, no caminho de se tornar quem realmente se é. Quando ele convida você para conhecer sua família e seus amigos, o que está fazendo é exatamente isso. Integrando você ao núcleo da identidade, dele abrindo portas que raramente se abrem para pessoas passageiras. No próximo bloco, nós vamos explorar como esse convite redefine completamente o relacionamento e o que você deve observar no comportamento dele depois desse marco. Mas antes, quero propor uma interação. Escreve aqui nos comentários. Eu acredito no poder do compromisso verdadeiro. Quero ver você registrando isso, porque quando declaramos, fortalecemos a intenção dentro de nós mesmos. Quando ele te convida para conhecer a família, apresenta aos amigos, pergunta sobre o que te faz feliz, sobre o seu dia ou se pode te beijar, não é apenas amor, não é só atração, é projeto de vida. É ele dizendo sem palavras, quero você em todas as áreas da minha existência. Essas 5 perguntas, quando feitas com frequência e intensidade, representam a confissão mais honesta que um homem pode fazer sem precisar dizer, eu te amo. E aqui está a verdade que poucos percebem. Homens apaixonados são péssimos atores. Podem tentar esconder os sentimentos com orgulho, pose ou racionalidade, mas essas perguntas os entregam completamente. É o inconsciente gritando, mostrando vulnerabilidade, dizendo, eu te amo e tenho medo de te perder. E não se engane, não se trata apenas da quantidade de vezes que ele faz essas perguntas, mas da intensidade emocional por trás de cada uma delas. Cada pergunta carrega o peso de milhares de emoções não ditas. Desejos, medos, esperança, insegurança, sonhos e anseios. Consegue que colocar ele nem sempre. Agora quero que você pense no homem que você tem em mente neste exato momento. Quantas dessas perguntas ele já fez para você? E mais importante, como você respondeu? Cada resposta sua construiu janelas light ou janelas killer no teatro mental dele. Uma frase simples, um gesto, um sorriso ou uma hesitação podem reforçar o vínculo ou gerar insegurança. Você tem agora o poder de decodificar o que antes parecia indecifrável. O que essas perguntas realmente revelam é o funcionamento do inconsciente masculino apaixonado. Jung dizia que a psique humana está em constante diálogo entre consciente e inconsciente. Quando ele faz essas perguntas, a consciência dele está ocupada tentando manter a compostura, mas o inconsciente grita, ela é minha, eu preciso me conectar a ela, quero estar presente na vida dela. Não é mágica, não é adivinhação, é psicologia profunda.
Um homem apaixonado não apenas sente, ele processa cada detalhe emocional. Ele memoriza seus gestos, interpreta suas reações, constrói mapas mentais de felicidade, insegurança e desejo. E essas perguntas são o caminho direto para esse mapa. E aqui vem algo transformador. Ao compreender essas 5 perguntas, você não é mais refém das dúvidas, das noites em claro, tentando interpretar sinais ambíguos. Você tem a chave do código emocional masculino. Você consegue perceber quando ele está vulnerável, quando está completamente entregue, quando está com medo de perder e quando está pronto para se comprometer de verdade. Eu posso afirmar, com décadas de experiência decifrando a mente humana, observando padrões do amor e relacionamentos que ninguém ensina, que essas 5 perguntas são verdadeiras janelas para a alma masculina apaixonada. Elas não podem ser ignoradas, nem interpretadas de forma superficial. Elas contam uma história completa: desejo, medo, entrega, comprometimento e futuro. Então, antes de qualquer julgamento ou dúvida, faça uma reflexão profunda. Pergunte a si mesma: quantas dessas perguntas ele me fez e como respondi? Tenho percebido a intensidade emocional por trás delas? Isso vai te permitir compreender não apenas o que ele sente, mas como o amor se manifesta na psique dele. E aqui vai um convite final. Se você está percebendo o poder dessas reflexões, se está pronta para entender e decifrar o código emocional masculino, se inscreve agora no canal Mentalidade Inabalável. Comente aqui nos comentários a frase: eu escolho entender a mente masculina e viver o amor consciente. Quero ver você interagindo, porque esse passo é o início da sua transformação emocional. No próximo e último bloco, vamos fazer um encerramento especial, amarrando todas as 5 perguntas, reforçando a mensagem de empoderamento emocional e deixando uma reflexão que vai marcar você para sempre. E chegamos ao momento de refletir sobre tudo que vimos hoje. Essas 5 perguntas que um homem apaixonado faz não são apenas curiosidades, não são pequenos detalhes. São janelas para a alma dele, manifestações puras de emoção, desejo, medo e comprometimento. Ao longo deste vídeo, você aprendeu a interpretar cada uma delas, a compreender a psicologia masculina e, mais do que isso, a enxergar o amor com profundidade. Agora, quero que você perceba algo muito importante. Conhecer essas perguntas não é apenas saber se ele está apaixonado. É ter o poder de transformar sua própria percepção emocional, de se colocar no centro do seu relacionamento e compreender que você merece reciprocidade, respeito e entrega verdadeira. Cada uma dessas perguntas revela vulnerabilidade, coragem e sinceridade. E só quem realmente se importa de verdade tem a coragem de se expor assim. Mas não vamos parar por aqui. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós vamos além da superfície. A cada semana, trago ferramentas poderosas de psicologia, comportamento humano e reflexões profundas para que você compreenda as pessoas ao seu redor e também a si mesma. A partir da próxima semana, vou revelar os sinais corporais involuntários que denunciam quando alguém está mentindo sobre os sentimentos. Você vai aprender a ler gestos, microexpressões e atitudes que ninguém te contou antes. Sabe o que isso significa? Que você nunca mais vai ser enganada. Vai poder tomar decisões conscientes, sem ficar refém de dúvidas, inseguranças ou interpretações equivocadas. Agora, quero que você faça um exercício comigo. Respire fundo, reflita sobre cada pergunta que falamos e pense: qual dessas 5 perguntas mais surpreendeu você? Qual delas ele já fez com você? Quero que você escreva nos comentários essa experiência. E não se preocupe, eu vou ler e responder pessoalmente os comentários mais interessantes, porque o objetivo aqui é criar uma conexão real, não apenas passar informação.
Aqui, no canal Mentalidade Inabalável, valorizamos a interação, o aprendizado e o crescimento conjunto. Lembre-se sempre, você é única, irrepetível e insubstituível. Cada gesto, cada palavra e cada escolha sua tem valor. Você merece um amor que faça todas essas perguntas, mas não por insegurança ou necessidade de controle, e sim por adoração genuína, por desejo de conexão verdadeira e entrega completa. Esse é o tipo de amor que transforma, que fortalece e que faz você se sentir segura, valorizada e completa. E aqui vai um lembrete final. Não se contente com menos do que você merece. Reconheça os sinais, compreenda a intensidade emocional, perceba a vulnerabilidade que ele demonstra e saiba que isso é um reflexo de quem ele é de verdade. Homens apaixonados não escondem tudo. Eles se entregam em gestos, perguntas e atitudes que, se você souber interpretar, revelam a essência do amor que eles sentem. Então, faça o seguinte agora. Aperta o botão vermelho de inscrever-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e esteja pronta para receber mais insights que vão transformar sua vida emocional e amorosa. Deixe seu comentário com qual pergunta mais chamou sua atenção. Compartilhe sua experiência e, acima de tudo, permaneça consciente do seu valor. O amor verdadeiro começa com reconhecimento e entrega. E você, querida, está mais do que pronta para receber e interpretar esse amor de forma plena. Lembre-se sempre, você merece ser amada, valorizada e compreendida profundamente. Nos vemos na próxima semana com mais ferramentas de psicologia profunda, comportamento humano e sinais que vão abrir seus olhos para o que realmente importa. Até lá, permaneça forte, consciente e inabalável.